Oh, minha filha, senta aqui mais perto de mim. Tô vendo minhas mãos cheias de manchas. Elas já seguraram muito peso nessa vida. Não é fácil chegar aos 75 anos carregando histórias como as que vou te contar. Pegue um cafezinho, vai. E tenha paciência comigo, pois a história é longa. Me chamo Eleonora, mas aqui todo mundo me conhece como Dona Nora. Nasci em 1950, numa fazenda grande chamada Bom Retiro. Naquele tempo, o interior do Brasil era outro mundo. Não tinha televisão, essas modernidades todas. A gente vivia no ritmo do sol, acordava com ele nascendo e ia dormir quando ele se punha. Nossa fazenda ficava a uns 6 quilômetros da cidade. Era uma propriedade respeitada na região. Tínhamos criação de gado, plantação de café, e minha avó, Dona Augusta, comandava tudo com mão de ferro. Ela era o que se pode chamar de uma matriarca, palavra bonita que só fui aprender anos depois, quando virei professora. Nossa casa era grande, de madeira, com uma varanda que circulava tudo. Tinha muitos quartos, uma sala enorme onde ficava o único rádio da propriedade, nossa janela para o mundo lá fora. A cozinha tinha um fogão a lenha que ficava aceso o dia inteiro, com uma chaleira sempre chiando. Na nossa casa morávamos 4 pessoas, minha avó Augusta, minha mãe Genoveva, meu irmão Américo e eu. Meu irmão era 3 anos mais velho que eu. Minha mãe tinha paralisia infantil, sequela de poliomielite que pegou quando tinha 6 anos. Ela ficava numa cadeira, precisava de ajuda para tudo. Não era dessas que fazia bordado ou artesanato, não. A doença atingiu ela de um jeito bem severo, coitada. Ela babava um pouco, tinha dificuldade até para falar direito. Minha avó Augusta, essa era uma figura e tanto. Alta, magra, cabelo sempre preso num coque apertado. Nunca vi de cabelo solto. Devia ter seus 45 anos quando nasci, mas parecia bem mais velha. O trabalho duro e as preocupações tinham posto rugas fundas no rosto dela. Era viúva do meu avô, que morreu antes mesmo de minha mãe nascer. E sim, a avó estava grávida dela. Eu nunca conheci meu pai. Na verdade, durante muito tempo, nem sabia direito como tinha vindo ao mundo. A história que me contavam era que minha mãe tinha casado com um homem que morreu logo depois, antes de eu nascer. A mesma história valia para o Américo. Só que, você vai entender, essa história era uma mentira piedosa. Vou te contar tudo desde o começo, ainda que algumas partes eu só tenha descoberto muito tempo depois. Algumas coisas são difíceis de falar até hoje, mas acho que certas histórias precisam ser contadas para que não se repitam. Minha mãe, Genoveva, tinha um irmão chamado João. O tio que nunca conheci quando criança, ele tinha saído de casa antes de eu nascer, em circunstâncias que ninguém explicava. Quando eu perguntava sobre ele, minha avó fechava a cara. Era um daqueles assuntos proibidos lá em casa. Américo, meu irmão, era um menino quieto, desses que guarda tudo para dentro. Tinha os mesmos olhos grandes e tristes da nossa mãe. Desde pequeno, ele era muito protetor comigo e com a mãe. Parecia que carregava um peso grande demais para um menino. Nossa rotina era bem definida. De manhã, acordávamos com o cantar do galo. Minha avó já estava de pé há horas, dando ordens aos empregados, resolvendo problemas da fazenda. Ela era respeitada e temida por todos. Mesmo os homens mais brutos baixavam a cabeça quando ela falava. Eu ajudava a cuidar da minha mãe desde pequena. Dava comida na boca dela, levava ao banheiro, dava banho, penteava seus cabelos. Genoveva era uma mulher bonita, apesar da doença. Tinha olhos grandes e azuis, cabelos pretos e compridos. Mas o corpo era frágil, todo torto na cadeira. Minha avó não gostava que ninguém de fora visse minha mãe. Dizia que os outros não entenderiam, que julgariam. Hoje entendo que era uma mistura de proteção com vergonha. Os deficientes naquela época eram escondidos como se fossem uma mancha na família. Os domingos eram dias de ir à missa na igreja da cidade. Íamos no carro de boi, um trajeto longo e quente. Mas minha avó não dispensava. Era o momento de mostrar que a família ainda tinha seu lugar na sociedade. Minha mãe nunca ia, ficava em casa com alguma empregada. Ela não aguenta a viagem, dizia minha avó.
Hoje sei que ela não queria expor a filha aos olhares curiosos e maldosos. Me lembro de um domingo em particular. Eu devia ter uns 9 ou 10 anos. Voltando da igreja, ouvimos uma mulher comentar com outra. É a família do Bom Retiro. Dizem que a filha dela é retardada e fica presa num quarto. Os meninos nasceram do pecado. Minha avó ficou rígida como uma estátua. Segurou minha mão com tanta força que quase quebrou meus dedos. Américo, já entendia mais que eu, ficou vermelho de raiva. No caminho de volta, no carro de boi, ninguém falou uma palavra. Foi nessa época que comecei a perceber que havia algo de errado em nossa família. Algo que as pessoas falavam pelas costas. Um segredo que pesava sobre nós como uma maldição. De noite, às vezes, eu ouvia minha mãe chorando baixinho. Meu quarto ficava ao lado do dela. Américo dormia ao lado do meu. Às vezes, ele vinha até minha cama quando trovejava, porque eu tinha medo. Ele me abraçava e dizia que ia sempre me proteger. Até hoje, quando escuto trovões, penso no abraço do meu irmão. O rádio era nossa única diversão. Nos reuníamos para ouvir as radionovelas à noite. Minha mãe adorava. Era seu momento de esquecer aquela vida limitada, de sonhar com outros mundos. As histórias de amor a faziam sorrir. Hoje penso que para ela, aquele era o único romance possível. A fazenda era cheia de sons e cheiros que marcaram minha infância. O cocoricó dos galos de madrugada, o mugido das vacas no curral, o cheiro doce do melado sendo feito, o aroma do café torrado. Lembro do calor do fogão a lenha no inverno, das histórias de assombração que os empregados contavam, do sabor da goiaba colhida do pé. Mas lembro também dos silêncios, dos olhares trocados entre minha avó e as empregadas mais antigas, das portas que se fechavam para conversas sussurradas, das perguntas inocentes que eu fazia e que causavam tensão. Vovó, do que meu pai morreu. Vovó, por que não posso falar do tio João? Vovó, por que as pessoas olham assim para nós na igreja? As respostas eram sempre curtas. Quando você crescer, vai entender. Não faça tantas perguntas. Isso não é assunto de criança. E assim fui crescendo, na Fazenda dos Segredos, onde o não dito pesava mais que todas as palavras. Foi quando eu tinha uns 11 anos, que aconteceu a primeira grande rachadura naquela parede de silêncio. Era uma tarde de sábado, chuvosa. A Tonha, uma das empregadas mais antigas da fazenda, estava me ajudando a dar banho na minha mãe. Tonha tinha quase a idade da minha avó, conhecia nossa família havia décadas. Tinha visto minha mãe ainda menina, antes da doença. Tinha mãos grandes e calejadas, mas era gentil quando cuidava da minha mãe. Naquela tarde, enquanto secava o corpo magro da mãe, Tonha começou a cantarolar uma canção de ninar. Minha mãe, que geralmente tinha o olhar vago, sorriu de repente. Ela se lembra, disse Tonha, com um sorriso triste. Esta canção eu cantava quando ela era pequena, antes de ficar doente. Ela corria pelo terreiro, igual a uma gazela. Ninguém diria que aquela menina cheia de vida ia ficar assim. Minha mãe olhou para Tonha e fez um barulho com a garganta, tentando dizer algo. Tonha se aproximou, a abraçou e falou baixinho no ouvido dela, mas eu ouvi perfeitamente. Eu sei, minha querida. Eu sei, foi tudo uma tragédia. Mas pelo menos ele pagou pelo que fez. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Ele pagou pelo que fez. Quem era ele? O que tinha feito? Do que Tonha estava falando? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando nas palavras de Tonha, no olhar de minha mãe, nos segredos que pareciam pairar como fantasmas pelos corredores de nossa casa. No dia seguinte, quando estávamos sozinhas, perguntei a Tonha sobre o que ela tinha falado. A velha empregada ficou pálida, disse que eu tinha entendido mal, que não era nada importante. Mas deu para perceber que ela tinha falado demais. Decidi, então, investigar por conta própria. Comecei a prestar mais atenção nas conversas dos adultos, a vasculhar gavetas quando ninguém estava olhando, a observar as reações das pessoas quando eu fazia certas perguntas. Foi assim que encontrei, no fundo de uma gaveta do quarto da minha avó, uma fotografia antiga. Mostrava um homem alto, de bigode, ao lado da minha avó. Ela parecia mais jovem,
mas já tinha aquela expressão séria que eu conhecia tão bem. Atrás da foto, uma data 1945. Um dia, criei coragem e mostrei a foto para Américo, meu irmão, que ficou branco como cal. Onde você achou isso? Ele perguntou. A voz, trêmula, na gaveta da vovó. Quem é este homem? Américo pegou a foto das minhas mãos e a enfiou no bolso. Nunca mais mexa nas coisas da vovó, ele disse, em um tom que nunca tinha usado comigo. E não mostre esta foto para ninguém, entendeu? Fiquei assustada com a reação dele, mas também mais curiosa. O que aquela foto tinha de tão terrível? Por que Américo tinha ficado tão perturbado? A oportunidade de descobrir mais surgiu algumas semanas depois. Era aniversário de minha mãe, e ela tinha tido um daqueles dias ruins, em que a dor era tanta que nem os remédios caseiros da vovó adiantavam. A avó, preocupada, mandou chamar o médico da cidade. Dr. Aristides era o único médico num raio de muitos quilômetros. Um homem idoso, respeitado, que atendia as famílias da região havia décadas. Quando chegou, examinou minha mãe com cuidado, receitou alguns medicamentos e então pediu para falar com minha avó em particular. Me mandaram brincar no quintal, mas, em vez disso, fiquei escondida atrás da porta, tentando ouvir a conversa. Foi difícil entender tudo, mas algumas frases ficaram gravadas na minha memória. Dona Augusta, estes espasmos são normais, considerando o estado dela. Doutor, já faz muitos anos. Será que ela nunca vai melhorar? A senhora sabe que o trauma foi muito grande. Não foi só a poliomielite. O que aquele monstro fez? Nesse momento ouvi minha avó interrompendo o médico. Não quero falar sobre isso. As crianças não podem saber. Nunca. Entendo sua preocupação, Dona Augusta, mas esconder não vai ajudar. O que ele fez com Genoveva, doutor, por favor. Está tudo acabado. O Augusto já foi embora. Não vamos mexer no passado. Augusto. O que ele tinha feito de tão terrível com minha mãe. E com tio João, o que tinha acontecido que ninguém queria que eu e Américo soubéssemos. Se é que Américo já não sabia, e eu era a única tonta ali. Aquela conversa parcialmente ouvida só serviu para aumentar minha confusão e meu medo. Senti que havia uma escuridão em nossa história familiar, algo tão horrível que nem podia ser mencionado. Naquela noite, sonhei com o homem da fotografia. No sonho, ele entrava no quarto da minha mãe e ela gritava, mas ninguém vinha ajudá-la. Acordei encharcada de suor, com o coração batendo acelerado. Fui até o quarto de Américo e o acordei. Contei sobre a conversa que tinha ouvido, sobre o nome Augusto. Meu irmão sentou na cama, o rosto sério e iluminado apenas pela fresta da porta. Nora, ele disse, tem coisas que é melhor não saber, pelo menos não agora. Mas você sabe, não é? Você sabe o que aconteceu. Américo desviou o olhar. Sei algumas coisas. Ouvi conversas ao longo dos anos, mas prometi à vovó que nunca falaria sobre isso. E você também tem que prometer. É pelo bem da mamãe. Prometi, relutante. Mas a semente da dúvida já estava plantada. E eu sabia que não descansaria até descobrir toda a verdade sobre nossa família. Uma coisa que comecei a notar era como minha avó sempre passava no correio quando íamos à cidade. Ela entrava sozinha, entrava apressada e sempre saía cabisbaixa, como quem esperava algo que nunca chegava. Vovó, de quem a senhora espera carta? Perguntei uma vez, depois de ver ela triste ao sair do correio. Ela me olhou com aqueles olhos duros que podiam congelar qualquer um. Não seja intrometida, Nora. O que eu faço no correio não é da sua conta. Aprendi a não fazer mais perguntas, mas continuei observando. Quando eu já estava com 14 anos. Américo, com 17, trabalhava pesado na fazenda, assumindo cada vez mais responsabilidades. Minha vida se resumia à escola, à casa e aos cuidados com minha mãe. Não tinha amigas, não ia a festas, não conhecia nada além daquele mundinho limitado. Foi nessa época que conheci Hélio. Aconteceu numa tarde de verão, quando o calor era tanto que nem as cigarras aguentavam cantar. Américo tinha me convidado para ir à cachoeira que ficava nos fundos da fazenda. Era um lugar bonito, com água limpa e fria,
escondido por árvores grandes, nosso pequeno paraíso secreto. Vem, Nora, ele disse. A água vai estar uma delícia hoje. Coloquei um vestido velho por cima da roupa de banho improvisada e segui meu irmão pela trilha que já conhecíamos de cor. Mas quando chegamos perto da cachoeira, Américo parou de repente e fez sinal para que eu ficasse quieta. Tem alguém lá? Ele sussurrou. Nos aproximamos com cuidado e vimos um rapaz sentado numa pedra perto da água. Estava de costas para nós, os ombros curvados, a cabeça baixa. Parecia estar chorando. Para minha surpresa, Américo o reconheceu na hora. Hélio? Hélio? Martins? É você. O rapaz se virou, assustado, limpando rapidamente o rosto. Era um jovem bonito, cabelos escuros e olhos cor de mel, agora vermelhos de tanto chorar. Américo? Ele perguntou, levantando. Quanto tempo? Os dois se abraçaram como velhos amigos. Fiquei parada observando a cena confusa. Nós estudamos juntos na primeira série. Américo explicou, virando para mim. Antes do Hélio ir para a capital. Como é que você está aqui, rapaz? O sorriso de Hélio desapareceu. Minha mãe morreu na semana passada. Câncer, vim passar um tempo com meu pai, para não ficar sozinho em São Paulo. Sinto muito, Américo disse, triste de verdade. Sabíamos mesmo que uma esposa do funcionário da fazenda tinha falecido na semana passada. O que eu não sabia era que eles tinham um filho tão bonito que estudava na capital. Era assim, Hélio concordou, engolindo seco. Desculpem me acharem assim. Vim aqui para ficar sozinho um pouco. A casa do meu pai é pequena demais para minha tristeza. Foi nesse momento que Américo finalmente se lembrou de me apresentar. Essa é minha irmã, Eleonora. Hélio olhou para mim, como se só então percebesse que eu estava ali. Nossos olhares se encontraram e senti algo estranho no peito, como se meu coração tivesse tropeçado. Muito prazer, ele disse, estendendo a mão. O pai do Hélio trabalha na fazenda, Américo explicou. É o seu Raimundo, que cuida do curral e das ovelhas. Seu Raimundo, um homem quieto e trabalhador, que sempre tirava o chapéu quando via minha avó. Ele vivia sozinho numa das casas menores da propriedade. Desculpem atrapalhar o banho de vocês, Hélio disse. Sem graça. Já estava de saída. Que nada, Américo respondeu. Fica com a gente. Um mergulho nessa água vai te fazer bem. E assim, o que era para ser uma tarde só minha e de Américo, virou o começo de algo que mudaria minha vida para sempre. Nos dias que vieram depois, Hélio entrou na nossa rotina. Como Américo, ele também trabalhava durante o dia, ajudando o pai. Mas no fim da tarde, quando o calor ficava mais fraco, nos encontrávamos na cachoeira. Hélio tinha histórias que me deixavam de boca aberta sobre a capital. Falava dos prédios altos, dos carros, dos cinemas, das pessoas sempre com pressa. Para mim, que nunca tinha saído daquele pedaço de Brasil, era como ouvir contos de outro mundo. Um dia, vou te levar para conhecer São Paulo, ele me disse uma vez, quando estávamos sentados na beira da cachoeira, os pés na água fresca. Américo tinha ido buscar frutas, e estávamos sozinhos, coisa que acontecia cada vez mais, como se meu irmão entendesse que queríamos ficar sozinhos. Minha avó nunca deixaria, respondi, sentindo uma pontada de tristeza. Por quê? Ela é tão dura assim? Demorei para responder. Havia muito que Hélio não sabia sobre minha família, se eu mesma não sabia. Que dirá ele? Minha família é complicada, respondi por fim. Minha avó não confia em ninguém de fora. Ela acha que o mundo é perigoso, principalmente para as mulheres da nossa família. Hélio me olhou curioso, os olhos cor de mel brilhando. O que aconteceu para ela pensar assim? Olha, eu sei a condição da sua mãe, desde pequeno eu ouvia falar muito dela. Quem me contava era meu pai e a minha mãe. Quando ele falou isso, abaixou a cabeça. Uma sombra de tristeza passou pelo seu rosto, certamente lembrando da mãe que acabou de perder. Havia uma dor fresca ali, como uma ferida que mal começou a cicatrizar. Desculpe, ele murmurou. Ainda é difícil falar dela sem... Não precisa explicar, eu disse, sentindo meu coração apertado por ele. A gente mudou de assunto então, mas não para muito longe. Ele começou a falar da mãe dele,
de como ela fazia um doce de abóbora que era o melhor da região, de como ela guardava cada carta que ele mandava da capital. Sabe o que mais me dói? Ele confessou, a voz embargada. É ter ido embora, deixado eles aqui. Minha mãe ficava tão feliz quando eu vinha visitar, mas eu sempre inventava desculpas para não vir mais vezes. Ele fungou, tentando esconder as lágrimas que já começavam a cair. E agora, ela se foi, e eu não estava aqui. No último dia, ela perguntou por mim. Meu pai me contou, e eu só cheguei 2 dias depois. Ela já tinha sido enterrada. Não sei de onde veio a coragem, mas me aproximei e o abracei. Nunca tinha estado tão perto de um rapaz antes. Senti o cheiro de sabonete e de glicerina. Ele chorou no meu ombro como uma criança. Ficamos assim por um tempo que não sei dizer se foi longo ou curto demais. De repente, ouvi passos e galhos quebrando. Nos afastamos num pulo, como se tivéssemos feito algo errado. Era Américo voltando com algumas goiabas nas mãos. Ele olhou para nós dois, para as bochechas molhadas de Hélio. É sua mãe, não é? Ele disse, e depois mudou o assunto. Olha o que eu achei, ele disse, mostrando as frutas. Estão no ponto. Peguei uma goiaba, agradecida pela interrupção e pela descrição do meu irmão. Mas mesmo enquanto mordia a fruta doce, sentia ainda o calor do abraço de Hélio. O verão foi se despedindo, mas o calor entre mim e Hélio só aumentava. A cada encontro na cachoeira, nossas almas se entrelaçavam mais. As tardes que passávamos juntos, contando sobre nossas vidas, trocando sonhos e medos, viraram o alicerce de um sentimento que crescia forte e incontrolável dentro de mim. Numa tarde particularmente quente, sentados sobre aquela pedra grande à beira da água, Hélio segurou minhas mãos entre as dele. Estavam calejadas do trabalho, mas eram suaves comigo, sempre suaves comigo. Nora, ele disse, a voz trêmula de emoção, eu nunca senti por ninguém o que sinto por você. É como se desde o primeiro dia que te vi, algo dentro de mim soubesse que você era especial, que você mudaria minha vida. Estou apaixonado por você. As palavras entraram direto em meu coração, como se ele tivesse aberto uma porta que eu nem sabia que existia. Eu confessei que também o amava, que pensava nele dia e noite, que tinha medo desse sentimento tão grande. Ali, demos o nosso primeiro beijo tímido, inocente, mas que fez meu mundo girar. Américo viu nossa relação florescer e foi ele quem sugeriu que Hélio falasse com vovó Augusta. É melhor fazer tudo às claras, Nora. Se vocês se gostam de verdade, ele precisa pedir permissão à vovó para te namorar. A ideia me apavorava. Conhecia bem minha avó e seu jeito protetor, quase possessivo. Mas Hélio concordou imediatamente. Quero fazer tudo certo por você, Nora. Vou falar com sua avó no domingo, depois da missa. E assim foi. Vestido com sua melhor roupa, cabelo penteado para trás, Hélio entrou em nossa casa como quem entra em território inimigo, respeitoso, cauteloso, mas determinado. Insisti que, antes de falar com minha avó, ele conhecesse minha mãe. Queria que ele entendesse tudo sobre minha família, não queria segredos entre nós, pois se quisesse ir embora, que fosse no começo. Esperei a avó sair e recolhi ele, levei Hélio até o quarto de mamãe. Ela estava sentada junto à janela, como sempre ficava nas tardes. A luz do sol entrava suave, iluminando seu rosto pálido. Quando nos viu, seus olhos, aqueles olhos grandes e expressivos que eram a única parte dela que parecia completamente viva, se arregalaram de curiosidade. Mãe, falei, chegando perto dela, este é Hélio, o rapaz de quem te falei. Hélio ficou parado na porta por um instante, visivelmente impressionado. Não era a aparência debilitada de minha mãe que o surpreendeu. Eu já tinha contado sobre sua condição. Foi o olhar dela. Aquele olhar penetrante, intenso, que parecia enxergar além das aparências. Ele se aproximou devagar à cadeira dela. É um prazer conhecê-la, Dona Genoveva, disse com uma gentileza que me comoveu. Sua filha é a moça mais especial que já conheci. Minha mãe fez um som gutural e seus olhos brilharam. Levantou com dificuldade uma mão trêmula e, para minha surpresa, tocou o rosto de Hélio. Era um gesto raro, ela raramente tocava alguém por iniciativa própria. Hélio não recuou, não demonstrou nojo ou medo, como tantos outros faziam.
Apenas fechou os olhos por um momento, aceitando aquele toque como uma bênção. Ela gostou de você, expliquei. Ela raramente toca as pessoas assim. Quando saímos do quarto, Hélio estava quieto, pensativo. O olhar dela, ele comentou finalmente. É como se ela soubesse tudo, como se pudesse ler meus pensamentos. Nunca vi nada igual. Mamãe sempre foi assim, respondi. A reação de minha avó foi como esperado, séria e direta. Seu rosto se manteve firme enquanto avaliava o rapaz de cima a baixo. Sua família sempre trabalhou direito, ela disse secamente. Seu Raimundo é homem honesto. Mas essa fazenda tem uma reputação a zelar, rapaz. O que pretende com minha neta? Hélio falou sobre seus sentimentos, seus planos, o respeito que tinha por mim e pela nossa família. Disse que queria me fazer feliz, que trabalharia duro para isso. Não vou permitir, e vá para sua casa, a avó declarou, e saiu andando, abriu a porta da rua, e ele se foi. Eu quase morri de chorar. A avó não parava de falar quando ele saiu. Dizia que rapaz da cidade nunca era o que parecia, que eles tinham o dom de enganar as tontas caipiras. Pela minha idade não era, eu sabia que a avó tinha se casado aos 13 anos, como descobri anos depois nas conversas das empregadas mais antigas. Mas queria manter o controle como sempre. Meu avô José Bento tinha morrido quando a avó estava grávida da minha mãe, ele foi picado na perna por uma cascavel. Nos dias seguintes, Américo me contou que vovó tinha feito perguntas sobre Hélio, sobre a família dele. Parecia estar considerando o nosso namoro. Então veio o dia que mudou tudo. Estava ajudando Tonha a estender a roupa no varal, quando vi seu Raimundo vindo para nossa casa. Caminhava devagar, o chapéu na mão, o rosto sério e determinado. Bateu à porta e pediu para falar com minha avó. Eles ficaram horas conversando a portas fechadas. De vez em quando, a voz de vovó se elevava e então baixava novamente. Não conseguia ouvir o que falavam, mas percebia a tensão daquela sala. Quando finalmente saíram, minha avó parecia ter envelhecido uma década em poucas horas. Seu rosto estava pálido, os olhos avermelhados, como se tivesse chorado, algo que eu raramente tinha presenciado. Ela me chamou até seu quarto naquela noite. Sentou na beirada da cama e falou com uma voz que não parecia dela. Era mais suave. Você pode ver o rapaz, ela disse finalmente. Nos domingos, aqui em casa, na varanda. E nada de ficar sozinhos, me ouviu? Nunca soube o que seu Raimundo disse para convencer minha avó. Tentei perguntar a Hélio depois, mas ele também não sabia. Seu pai era um homem de poucas palavras, mesmo com o filho. Nosso namoro seguiu por um ano inteiro sob os olhos vigilantes de vovó Augusta, e até mesmo da minha mãe. A avó deixava a cadeira dela bem perto da gente, para que não avançássemos mais do que deveria. Hélio vinha aos domingos depois da missa, sempre trazendo algum presente simples, uma fita de cabelo, um doce da cidade, uma flor do campo. Sentávamos na varanda, conversávamos, fazíamos planos. Por vezes, quando vovó se distraía, trocávamos beijos rápidos, roubados, que me deixavam com o coração acelerado. Foi um tempo de descobertas e de crescimento. Hélio me contava sobre seus sonhos, sobre como queria construir uma vida melhor. Tinha estudado contabilidade em São Paulo, um curso técnico que conseguiu fazer graças ao sacrifício dos pais. Quero te dar uma vida boa, Nora, ele dizia, os olhos brilhando de determinação. Não vamos precisar de muito, só o suficiente para sermos felizes. O pedido de casamento veio no Natal. Hélio tinha economizado durante meses para comprar um anel simples, com uma pedrinha azul que dizia ser da cor dos meus olhos. Ajoelhou na frente de toda a família e pediu minha mão. Vovó Augusta, para minha surpresa, assentiu sem resistência. Nos casamos na primavera seguinte, quando eu tinha acabado de completar 16 anos. A cerimônia foi na igrejinha da cidade, decorada com flores do campo que as empregadas da fazenda colheram na madrugada. Meu vestido foi costurado por Tonha, que usou um tecido guardado há anos por minha avó, talvez para uma ocasião que nunca aconteceu para minha mãe. A mãe foi à cerimônia, é claro que eu jamais aceitaria que ela não fosse, numa rara saída de casa. Estava bonita, com um vestido azul claro
e o cabelo preso num coque enfeitado com flores pequeninas. Durante toda a cerimônia, notei que ela chorava silenciosamente, mas sorria ao mesmo tempo, um misto de alegria e tristeza que eu não conseguia compreender completamente. Américo me conduziu pelo corredor da igreja, já que eu não tinha um pai para fazer isso. Meu irmão, sempre meu protetor, me entregou a Hélio com um aperto de mão firme e um olhar que era tanto uma bênção quanto um aviso. Fomos morar numa casa pequena, mas aconchegante na cidade, que Hélio tinha alugado com suas economias. Ficava exatamente em frente à escola municipal, uma construção branca de janelas azuis, onde dezenas de crianças estudavam. Da nossa janela da sala, eu podia ver o movimento das crianças chegando pela manhã, ouvir suas vozes nas horas de recreio, observar elas deixando a escola no final da tarde, com suas mochilas e lancheiras, algumas correndo, outras caminhando devagar, prolongando a conversa com os amigos. Hélio tinha conseguido emprego no único banco da cidade. Usava o conhecimento de contabilidade que adquiriu na capital para ajudar os comerciantes e fazendeiros da região a organizar suas finanças. Saía toda manhã de bicicleta, o cabelo penteado, uma pasta de couro debaixo do braço. À noite, voltava para mim e nosso pequeno mundo se fechava em torno de nós dois. Nossa vida íntima era uma revelação constante. Na fazenda, ninguém nunca tinha me falado sobre os prazeres do corpo, sobre o amor físico. Descobri tudo nos braços de Hélio, que era paciente e gentil, sempre me perguntando se eu estava confortável, se gostava do que ele fazia. Nos entregávamos um ao outro sempre que possível como dois jovens saudáveis que se amam. Às manhãs de domingo, a gente ia à missa, e lá encontrava com a avó e Américo. Mas durante a semana, eu ia na fazenda para ver minha mãezinha. Foi observando as crianças na escola, em frente, que comecei a sentir um chamado diferente. Algo dentro de mim se aqueceu ao ver as professoras, mulheres jovens e algumas mais velhas, conduzindo as filas de alunos, explicando lições no pátio, corrigindo cadernos sentadas à sombra das árvores. E se eu estudasse para ser professora, comentei com Hélio numa noite, enquanto jantávamos arroz com feijão fresco e bife a cavalo que ele amava que eu fizesse para ele. Meu marido me olhou com aqueles olhos cor de mel que sempre pareciam ver o melhor em mim, mesmo quando eu mesma não conseguia ver. Seria perfeito para você, Nora, ele respondeu, apertando minha mão sobre a mesa. Você tem paciência, sabe explicar as coisas, tem jeito com crianças. E a escola fica bem aqui em frente. Seria muito conveniente. A ideia cresceu dentro de mim como uma semente bem plantada. Eu, que tinha ajudado a cuidar da minha mãe por tantos anos, tinha desenvolvido uma paciência e uma dedicação que agora poderiam servir a um propósito diferente. Enquanto eu descobria esse novo sonho, Américo também encontrava seu caminho para a felicidade. Meu irmão estava noivo de Conceição, filha de um fazendeiro vizinho. Era uma moça bonita, de cabelos castanhos compridos e um riso fácil. Via meu irmão mais leve, dava para ver que estava muito apaixonado. E eu sabia que a Conceição era uma menina de sorte, pois meu irmão certamente seria um bom marido e até bom pai para seus futuros filhos. Quando íamos na fazenda, nos domingos, notava como ele olhava para ela. Conceição não se intimidava com a condição da nossa mãe. Tratava ela com carinho e respeito, conversava com ela como se entendesse cada palavra que minha mãe tentava dizer com seus sons inarticulados. A vida parecia finalmente entrar nos eixos para todos nós. Eu, feliz no meu casamento, vislumbrando um futuro como professora. Américo, prestes a se casar com uma mulher que o amava e respeitava nossa família complicada. Até minha mãe parecia mais feliz, mais presente, como se o fato de ver os filhos bem trouxesse alguma paz para seu mundo limitado. Mas os fantasmas do passado são persistentes. E o segredo guardado por tantos anos em nossa família ainda pairava sobre nós, adormecido mas não esquecido, esperando o momento certo para vir à tona e mudar tudo o que pensávamos saber sobre nós mesmos. Vai vendo o que aconteceu, meu bem, você mal vai acreditar, vou adiantar um pouco a minha história para você não se cansar. Os anos foram passando e quando vi, já tinha me formado professora. Foi uma batalha, viu? Fiz o curso normal na cidade vizinha.
Já grávida da Tânia, depois que ela nasceu, tive que parar os estudos e depois de um tempo finalmente consegui me formar. Hélio me apoiou em cada passo. Lembro dele cuidando das crianças enquanto eu ficava debruçada nos livros até tarde. Sim, crianças. Eu tive os 3, um atrás do outro. Logo consegui uma vaga ali na escola, em frente de casa. Parecia que o destino tinha conspirado a meu favor. Saía de casa, atravessava a rua e já estava no trabalho. Quanta facilidade! Amava ensinar, ver as crianças aprendendo a ler, seus olhinhos brilhando quando descobriam o mundo das palavras. Tudo parecia perfeito. Eu e Hélio tínhamos construído uma família linda. 3 filhos maravilhosos. Tânia, a mais velha com 11 anos, parecia ter puxado o juízo da avó Augusta. Daniel e Joaquim, nosso caçulinha, era a alegria da casa, vivia correndo e rindo pelos cantos. Américo também tinha se ajeitado na vida. Casou com Conceição, aquela moça doce que tratava nossa mãe com tanto carinho. Eles moravam na fazenda, cuidando de tudo. A Conceição já estava grávida do 3º filho, a barriga grande mostrando que não ia demorar muito. As coisas pareciam finalmente no lugar certo. Eu ia toda semana na fazenda, levava as crianças para ver a bisavó Augusta e a avó Genoveva. A avó Augusta era nova ainda, não passava dos 60 anos, mas parecia bem mais velha, talvez por causa daquele jeitão, ranzinza e mandona. A mãe Genoveva estava mais velha também, mas os olhos continuavam vivos, expressivos, contando histórias que a boca não conseguia pronunciar. Foi numa terça-feira de agosto, eu estava na sala de aula, ensinando meus alunos a tabuada dos 7, quando vi ao longe Tonha entrando apressada pelo portão da escola. Meu coração gelou na mesma hora. Tonha nunca saía da fazenda, a não ser que fosse algo muito importante. A diretora veio me chamar. Lá estava Tonha, com o rosto vermelho de quem correu, o lenço na cabeça todo torto. Dona Nora, a dona Augusta tá passando muito mal, ela falou, tentando recuperar o fôlego. Faz tempo que ela tem sentido dores no peito, mas não falava para ninguém. Teimosa do jeito que é. Seu Américo levou ela para o médico da cidade, mas parece que ela teve um derrame. Tá paralisada de um lado, treme dos pés à cabeça. A avó Augusta, aquela fortaleza derrubada assim, não podia acreditar. Pedi licença na escola e corri para a casa da dona Cida, ela é quem cuidava das crianças, quando eu ia trabalhar. Tânia, com seu jeitinho maduro, me abraçou forte e disse, vai mãe, eu ajudo a cuidar dos meninos. Corri para o banco atrás do meu marido. Hélio já tinha comprado um carro naquela época, um Ford azul, juntando dinheiro centavo por centavo. Foi nossa salvação naquele dia. Saímos feito loucos pela estrada de terra. Hélio dirigia concentrado, mas eu via a preocupação no rosto dele. Sempre gostou da avó, mesmo com todo aquele jeito difícil dela. Vai dar tudo certo, Nora. Ele falava, tentando me acalmar, mas vi quando ele fez o sinal da cruz ao passar pela igrejinha da entrada da cidade. O hospital era um prédio branco pequeno, com um jardim mal cuidado na frente. Quando chegamos, Américo estava na sala de espera, o chapéu amassado nas mãos de tanto apertar. Nunca tinha visto meu irmão com aquela cara de derrota. Como ela tá? Perguntei, o coração quase saindo pela boca. Foi derrame, Nora. Ele respondeu, a voz baixa. O doutor Aristides falou que parece que ela já teve uns ataques antes e não contou para ninguém. Típico da vovó Augusta, pensei. Sempre guardando tudo para si mesma, sempre forte demais para admitir fraqueza. E a mãe? Perguntei, lembrando de repente. Quem ficou com ela? Conceição tá lá. Levou as crianças para distrair ela, mas acho que ela sente, sabe? Aqueles olhos dela, parece que ela sabe que tem algo errado. Doutor Aristides apareceu no corredor tempos depois. Já estava velho, mais de 70 anos, mas continuava sendo o único médico decente num raio de muitos quilômetros. Era ele que cuidava da nossa família desde sempre. Podem entrar, ele disse, o rosto sério. Ela está acordada e quer falar com vocês dois. Eu e Américo nos entreolhamos. Entramos no quarto. Vovó Augusta estava deitada na cama, parecendo menor, mais frágil do que nunca. Metade do rosto dela parecia meio caído,
e o braço esquerdo estava imóvel sobre o lençol. Mas os olhos continuavam vivos, determinados como sempre. Quando nos viu, tentou se ajeitar na cama. Américo correu para ajudar. Sentei do outro lado, segurando a mão boa dela, aquela mão que tinha me criado, que tinha cozinhado para nós, que tinha segurado as rédeas da fazenda com tanta força. Meus filhos, ela disse com dificuldade. A voz estava arrastada como se as palavras tivessem que lutar para sair. Precisamos conversar. Américo apertou minha mão por cima da cama. Sabia o que ele estava pensando. Vovó Augusta só nos chamava de meus filhos quando o assunto era muito sério. Tô morrendo, ela conseguiu dizer. Não fala isso, vó. Falei, as lágrimas já começando a escorrer. A senhora é forte. Ela balançou a cabeça devagar. Não dessa vez, preciso contar tudo. Américo se inclinou mais perto. O que, vó? Contar o quê? Ela respirou fundo, como se juntasse forças. Sobre Augusto, sobre João, sobre vocês. A sua mãe. Meu coração disparou. Augusto era o homem da fotografia, aquele que ninguém nunca falava. João era o irmão da minha mãe, aquele que tinha sumido antes de eu nascer. E vocês éramos eu e Américo, os netos que ela criou como filhos. Mas o médico entrou sem mais nem menos com uns papéis, disse que era para o Américo assinar a alta da avó. A gente ficou sem entender nada, a avó disse que estava morrendo e recebia a alta, mas fizemos o que o doutor disse. Voltamos para a fazenda todos de carro. Quando chegamos, vovó quis dormir, disse que estava muito cansada e com sono por causa dos remédios, que era para a gente voltar amanhã para terminar aquela conversa. Tonha e Zefinha ficou para cuidar dela. Eu obedeci, mas não consegui nem dormir aquela noite e tenho certeza que meu irmão também não. Pensei até que a avó poderia até morrer naquela noite e nunca que a gente iria saber o que realmente aconteceu no nosso passado. Pois bem, no dia seguinte lá estava a gente, na beirada da cama da avó. Augusto não era um estranho, ela começou, cada palavra saindo com esforço. Era meu segundo marido. Fiquei paralisada. Segundo marido. Ela nunca tinha falado disso. Sempre achei que só tinha se casado só uma vez, com meu avô José Bento. Casei com ele depois que José morreu. Estava sozinha com 2 filhos pequenos. A fazenda precisava de um homem, foi o que meu pai dizia. Ele arranjou um marido para mim, era Augusto. Américo apertou mais minha mão. Estávamos presos naquela confissão, sem conseguir desviar os olhos do rosto contorcido da avó, que falava com muita dificuldade. Ele era um homem bom no começo, a avó continuou, olhando para o teto. Quando casei com Augusto, Genoveva tinha apenas 1 aninho, João tinha 6. Augusto era viúvo, já há alguns anos. Nunca teve filhos com a primeira esposa, 8 anos casados e nada. Fiquei olhando para ela, tentando juntar as peças daquela história que nunca tinha ouvido antes. Ele tratava as crianças como se fossem dele mesmo. Cuidava, brincava, contava histórias para o João dormir. E com o tempo, eu comecei a gostar dele de verdade. Vovó Augusta fechou os olhos por um momento, como se as lembranças fossem fortes demais. Éramos um casal feliz. A fazenda ia bem, tínhamos comida na mesa, e Augusto nunca levantou a mão para bater em mim ou nas crianças. Américo apertou minha mão mais forte. Vi lágrimas nos olhos dele, enquanto a avó continuava com esforço. Então veio a doença. Genoveva tinha só 4 aninhos quando começou. Primeiro foi uma febre forte que não passava, 3 dias de febre alta. Ela reclamava de dor de cabeça e dor nas pernas. No começo, achei que fosse uma leita mesmo, deixar de quebra-pedra, banho de alho, nada adiantou. A avó respirou fundo, parecia que cada palavra custava muito. No 4º dia, ela não conseguia ficar em pé sozinha. As perninhas dela pareciam moles demais. Foi aí que fiquei desesperada. Coloquei ela na carroça e levei para o Dr. Aristides na cidade. Ele olhou ela, apalpou as pernas dela e disse que era paralisia infantil. Ele já tinha visto outros casos e era sempre assim. Começava com febre, depois as pernas falhavam. Uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado da avó.
Américo se inclinou e enxugou com o lenço. O João também ficou doente logo depois, com os mesmos sintomas. Febre alta, dor no corpo. Fiquei apavorada, achando que ia perder os dois. O doutor Aristides disse que essa doença pegava, que era contagiosa. Mandou separar os copos, os pratos, ferver tudo. A avó pausou, tomando fôlego antes de continuar. Levei os dois para a capital. O médico de lá examinou eles e disse que era mesmo paralisia infantil nos dois. Disse que foi um milagre o João não ter ficado paralisado como a irmã, que ele teve sorte. Em poucos dias, o João já estava recuperado, voltou a correr e brincar como se nada tivesse acontecido. Mas a Genoveva. A avó continuou, a voz fraquinha, em uma semana. A paralisia subiu para o corpo todo dela. Ela mal conseguia se mexer. Começou a ter dificuldade até para engolir. Não dormia mais de tanta dor, chorava o tempo todo. O médico da capital disse que era assim mesmo, que a doença atacava diferente em cada pessoa. A cabeça dela continuava boa, ela entendia tudo, só o corpo que não obedecia mais. A avó parou um pouco, como se estivesse revivendo aquele tempo terrível. Depois de uns 2 meses, a febre passou, ela começou a melhorar um pouco. Mas as pernas nunca mais ficaram boas, os braços ficaram fracos, e a fala dela já não saía direito. O que mais doía era ver como ela tentava brincar com o João, mas o corpo não obedecia mais. Os olhos dela acompanhavam o irmão correndo pelo quintal, e dava para ver que ela queria ir junto. Ela era uma menina sapeca, sabe? Vocês precisavam de ver. Falava tão bem, perguntava tudo que vinha à cabeça. Os médicos disseram que ela nunca mais seria como antes, que ficou com sequelas graves. Aceitei o que Deus me deu, ia cuidar da minha filha do jeito que fosse, feliz por ela estar viva. Essa parte da história eu já sabia, mas o que vinha depois, pelo jeito, é o que ninguém nunca quis me contar. João ajudava muito, era um bom menino, adorava a irmãzinha, puxava a cadeira dela pelo terreiro, mostrava os bichos, as flores. Ele sempre protegeu ela. A avó respirou fundo, parecia estar juntando forças para continuar. O tempo foi passando, Genoveva já tinha 9 anos. Um dia, fui dar banho nela e notei que tinha sangue nas roupas dela. Pensei que era cedo demais para ela virar mocinha. Examinei ela, tinha machucados, lá embaixo. Alguém tinha abusado dela. Minha filhinha, que nem podia se defender. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto da avó. Américo estava quieto, o olhar fixo na avó, as mandíbulas apertadas. Fiquei louca de raiva. Desconfiei na hora do Zeca, filho da cozinheira que vivia rondando a casa. Tinha uns 15 anos, molecão atrevido. Contei pro Augusto, ele ficou furioso, arrebentou o moleque de porrada, e mandou ele e a mãe embora da fazenda. A avó parou por um momento, como se estivesse revivendo aquele dia terrível. Achei que tinha acabado, que tínhamos resolvido. Mas não foi assim. Algo estava acontecendo ali dentro de casa, bem debaixo do meu nariz. Ela tentou se ajeitar na cama, com esforço. Américo ajudou, colocando um travesseiro atrás dela para que ficasse mais confortável. Alguns meses depois, percebi que estava acontecendo de novo. Genoveva chorava de noite. Tinha medo de ficar sozinha. E os machucados continuavam aparecendo. Minha garganta apertou. Como alguém podia fazer uma coisa dessas com uma criança? E ainda mais uma criança doente, indefesa. Então comecei a observar todo mundo. Augusto começou a insinuar que João estava estranho. Dizia que via um menino olhando para a irmã de um jeito diferente. Genoveva tinha crises de choro, de pânico. Ela pelejava para tentar falar. A avó parou, tomando fôlego. Dava para ver que aquela confissão custava um enorme esforço. Comecei a observar João. Espionava ele, mas nunca vi nada de errado. Mesmo assim, a desconfiança já estava plantada. Depois, Genoveva parecia melhorar. Foi quando a mãe de vocês fez 16 anos, ela engravidou, era você Américo. Na mesma época, o Zé Baiano, que cuidava das galinhas, veio me contar algo terrível. Disse que tinha encontrado várias galinhas mortas de um jeito estranho, e isso vinha acontecendo direto no galinheiro.
Eu olhei para Américo. Ué, mas o que isso tem a ver com o assunto? A avó continuou. Zé Baiano disse que ficou escondido uma noite para descobrir o que estava matando as galinhas. E viu João e 2 amigos fazendo coisas com as galinhas. Coisas de homem. E as galinhas morriam na hora. É isso mesmo que vocês estão pensando? A avó parecia enojada só de contar aquilo. Eu também fiquei chocada. Que absurdo. Quando soube disso e com Genoveva grávida, tudo se encaixou na minha cabeça. Se João era capaz de fazer aquilo com animais, seria capaz de abusar da própria irmã. Fiquei cega de raiva. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado da avó, que parecia afundar mais no travesseiro à medida que a confissão avançava. João jurou que nunca tinha encostado na irmã, que aquilo com as galinhas era verdade, mas que ele jamais faria mal a Genoveva. Eu não acreditei, bati muito nele, quase matei. Mandei ele para longe, ele foi, com uma mão na frente e outra atrás. Vovó Augusta respirou fundo, o rosto contorcido de dor. Eu e Américo sabíamos que a história ainda não tinha acabado, tinha mais, muito mais, já que eu nasci 3 anos depois. O Américo nasceu com muita dificuldade, viu? Minha mãe Genoveva quase morreu no parto, tiveram que chamar o doutor Aristides e a parteira Rosa às pressas. Foi um sofrimento só. A mãe não conseguiu dar de mamar pro Américo, ela ficava com crises, convulsões toda vez que tentava segurar o bebê. A avó e a Tonha sofreram para achar um jeito de alimentar ele. Fizeram de tudo, até leite de cabra fervido com água deram pro pobrezinho. É um milagre que tenha sobrevivido. Tempos depois a cidade toda ficou sabendo do escândalo, que o irmão abusou da irmã deixando ela grávida e indo embora, deserdado. Quem espalhou a fofoca foi um dos amigos do tio João, que foi procurar por ele e não encontrou. A vida seguia seu ritmo, as coisas estavam mais calmas na fazenda. O Américo foi crescendo forte, corria para todo lado no terreiro, vivia subindo nas árvores, só dava trabalho. Mas então, a avó Augusta começou a perceber que a filha estava de novo com aquelas crises que ela conhecia tão bem. Os olhos arregalados de medo, os tremores no corpo, o choro de noite. A mãe, que tinha melhorado um pouco depois que o tio João foi embora, voltou a piorar. A avó estava mais esperta agora. Começou a reparar no comportamento do Augusto, o marido dela. Ele mal aparecia na frente da Genoveva, sempre dava um jeito de disfarçar, nunca almoçava com a família. Quando a avó perguntava por que ele não vinha comer com eles, ele dizia que tinha muito trabalho na fazenda, que precisava aproveitar a luz do dia. Uma noite a avó Augusta foi ao banheiro urinar, e aproveitou para dar uma olhada na mãe antes de voltar a dormir, como fazia sempre. Quando entrou no quarto, viu que a janela estava aberta, as cortinas balançando com o vento. Era estranho, porque a noite estava fria e ela tinha certeza que tinha fechado tudo antes. Foi aí que a avó começou a desconfiar que talvez fosse alguém entrando de fora para fazer mal para Genoveva. Quem sabe o tal do Zeca, filho da cozinheira que eles tinham mandado embora, tinha voltado escondido? Ou algum outro peão da fazenda? Ela passou a ficar mais atenta. Numa das noites, a avó ouviu um barulho estranho vindo do quarto da minha mãe. Correu para lá e encontrou a Genoveva toda agitada, em crise. Mas tinha algo diferente dessa vez. A boca dela estava amarrada com um pano e o coração estava acelerado, que nem cavalo em disparada. A avó tirou o pano, acalmou ela como pôde e correu para o quarto para contar para o marido. Quando chegou lá, Augusto estava deitado na cama, dormindo tranquilo como um anjo. Isso não fazia sentido nenhum. A avó nos disse que estava enlouquecendo. Na manhã seguinte, a avó decidiu montar uma espécie de armadilha. Disse para o marido que ia na cidade comprar remédio para a Genoveva, que ia demorar o dia todo. Mas não foi. Saiu com o cavalo, deu volta, amarrou ele no mato e voltou a pé, escondida, por um caminho que só ela conhecia. Entrou pela cozinha, onde a Tonha quase morreu de susto ao ver ela. Não diga a ninguém que estou aqui, a avó falou para Tonha. Não deixe ninguém saber que voltei. A avó se escondeu num quartinho de despensa, pertinho do quarto da minha mãe. Era pequeno, cheio de sacos de feijão e milho, mas dava para ouvir tudo o que acontecia no corredor. Ficou ali a tarde toda, esperando.
Já era quase fim de tarde quando ouviu os passos no corredor. A avó sabia bem o barulho das botas do Augusto no assoalho de madeira. Ele andava devagar, como quem não quer fazer barulho. A avó sentiu o coração gelar. Saiu devagarinho da despensa, sem fazer barulho. Viu o marido entrar no quarto da Genoveva e fechar a porta com cuidado. Ela foi até a porta, encostou o ouvido. Ouviu a voz dele, baixinha, falando umas coisas que ela não entendeu direito. Depois ouviu o barulho da cama rangendo. Foi quando ela abriu a porta de repente e viu a cena mais horrível que seus olhos já tinham presenciado. Augusto estava em cima da minha mãe, a coitada toda amarrada na cama, o pano na boca para não gritar. O vestido arriado, até os seios à mostra. Quando viu a avó Augusta na porta, ele pulou da cama, tentou se explicar, dizendo que foi um momento de fraqueza, mas não tinha explicação. A avó pegou a espingarda que estava encostada na parede, ela tinha colocado ali de propósito, antes de sair, e apontou para o marido. Seu monstro ordinário, ela disse, tremendo de ódio, foi você o tempo todo. Você que fez isso com minha filha, deixou eu culpar o João. Deixou eu culpar até o moleque Zeca, um inocente. Augusto tentou ir para cima dela, tirar a espingarda. Foi quando a avó atirou. A primeira vez, acertou o ombro dele. A segunda, pegou no peito. Ele caiu ali mesmo, no chão do quarto da minha mãe, sangrando como um porco no abate. A avó correu para ajudar a Genoveva, desamarrou ela, tirou o pano da boca. Minha mãe olhava para ela com aqueles olhos grandes, cheios de tanto sofrimento, tanta dor guardada. Foi nessa hora que a avó finalmente entendeu tudo. Não foi o João que tinha abusado da irmã. Não foi o moleque Zeca. Foi Augusto, o próprio marido dela, o padrasto que devia proteger, não destruir. E ele tinha feito isso por anos, bem debaixo do nariz dela. Foi ele que engravidou a minha mãe, o Américo era filho dele. Américo estava chorando muito agora. Eu também não conseguia segurar as lágrimas, era demais para nós dois. A avó trouxe a Tonha e o Zé Baiano contou toda a verdade. Juntos, enterraram o corpo do Augusto nos fundos da fazenda, onde ninguém nunca ia procurar. Fizeram o serviço de noite, com a lua escondida atrás das nuvens, só a luz do lampião para guiar. Na manhã seguinte, a avó foi na delegacia e contou que o marido tinha fugido, levando dinheiro e joias, que tinha descoberto que ele tinha uma amante na cidade vizinha e que tinham brigado feio por causa disso. O delegado anotou tudo, disse que ia procurar, mas todo mundo sabia que era só da boca para fora. Homem que fugia com dinheiro e amante era coisa comum demais para se gastar tempo procurando. A avó, coitada, disse que naquela noite, quando tudo se acalmou, ela estava arrasada, então ela se deu conta. O que ela tinha feito? Ela agora era uma assassina, tinha matado um homem, ela chorava demais, carregaria uma morte na consciência, mesmo sabendo que aquele demônio merecia pagar. Então eu e Américo dissemos que teríamos feito o mesmo. Pedimos que ela se acalmasse. A pobre tinha acabado de vir do hospital, nem devia estar nos contando tudo aquilo, mas ela estava determinada a revelar todo aquele segredo, nem que custasse a sua vida. Ela estava enganada quando pensou que o segredo estaria enterrado, junto com o Augusto, nos fundos da fazenda Bom Retiro. Mas as consequências, essas ninguém podia enterrar. Pois então, minha filha, uns meses depois a avó percebeu que minha mãe estava diferente. O corpo dela, mesmo todo torto pela doença, mostrava que tinha vida crescendo ali dentro. A menstruação dela atrasada. A barriga começando a aparecer, os peitos inchados. Era eu quem vinha chegando dessa vez, mais uma criança do Augusto, aquele demônio. Em pensar que sou filha dele, olha, não gosto nem de pensar. A avó Augusta ficou sem chão. Mais um fruto daquele horror. Pensou até em dar um jeito de tirar, sabe? Chás fortes, ervas que as mulheres antigas conheciam. Mas não teve coragem. Ela já carregava culpa demais por ter mandado o João, embora injustamente. Era um risco muito grande da minha mãe morrer, na tentativa de tirar o bebê. A avó não suportaria isso. O parto foi igual ao do Américo, sofrido demais. A pobre da minha mãe gritava,
gritava, mesmo com toda a dificuldade que tinha de falar. A dor era tamanha que rompia qualquer barreira. A parteira Rosa disse depois que foi um milagre tanto a mãe quanto eu termos sobrevivido. Nasci pequenininha, magrela, 2 meses antes da data certa, segundo minha avó. Sabe, a avó guardava no peito, calada, a dor de ter mandado o filho embora. O tio João, tão injustiçado, acusado de algo tão terrível quando o monstro verdadeiro dormia na cama dela todas as noites. Se recriminava todos os santos dias por não ter percebido antes, por ter acreditado nas mentiras do Augusto, por ter desconfiado do próprio filho. Depois que me dei conta que aquelas idas aos correios toda vez que ia à cidade, a coitada esperava, no fundo do coração, que o João tivesse enviado uma carta tentando uma reaproximação. Uma carta de perdão, talvez. Algo que mostrasse que ele estava bem, que tinha seguido a vida, que não guardava rancor. Ela me contou que tinha falado com todos os amigos dele, procurando por pistas. Bateu de porta em porta atrás de qualquer informação. Um dizia que tinha ouvido que ele foi para São Paulo. Outro jurava que ele tinha ido para o Mato Grosso trabalhar em fazenda. Um terceiro afirmava que ele tinha embarcado num navio, virado marinheiro. Nada concreto, só histórias, fofocas de botequim. A avó nunca conseguiu nada sólido. Não sabia se ele estava vivo ou morto. E já faziam 29 anos que ela não via o filho, que não tinha notícia certa dele. Quase 3 décadas de silêncio, de dúvida, de culpa corroendo as entranhas dela. Que judiação! Eu conseguia entender ela naquele momento, já que também era mãe. Quando a avó nos contou tudo isso, ali naquela cama, eu e Américo nos entreolhamos. Naquele momento, sem precisar trocar uma palavra, tomamos uma decisão. Íamos ajudar a avó. Íamos dar um jeito de descobrir o que aconteceu com o tio João. Era o mínimo que podíamos fazer por ela e pela nossa mãe, depois de tudo que elas tinham passado, depois de tanto sofrimento guardado em silêncio por tantos anos. Vamos encontrar ele, vó, Américo disse, segurando a mão boa dela com firmeza. Se ele estiver vivo em algum lugar desse Brasil, eu vou achar. A avó começou a chorar de um jeito que nunca tinha visto antes. Não era só tristeza. Era esperança que o neto cumprisse aquela palavra. Pedir perdão, para ele, antes de morrer, a avó falou entre soluços. Era uma missão e tanto, mas estávamos determinados. Antes de começarmos nossa busca pelo tio João, a avó nos olhou com uma seriedade. Até cessou o choro. Vocês dois precisam jurar. Segredo absoluto, ela disse. A voz baixa e trêmula. Sobre a morte do Augusto, ninguém pode saber o que realmente aconteceu. Américo e eu concordamos com a cabeça, solenes. A gente entendia bem a gravidade do assunto. Só tem 2 pessoas vivas que sabem a verdade, ela continuou. Eu e a Tonha. O velho Zé Baiano já faleceu faz 5 anos, levou o segredo para o caixão. A avó respirou fundo, parecendo carregar o peso do mundo nos ombros cansados. Se alguém descobrir que eu matei o Augusto, mesmo depois de tanto tempo, podem me prender. E o que seria da sua mãe? Ela tinha razão. Por mais que tivesse sido em legítima defesa, por mais que aquele monstro merecesse cada pedaço de chumbo que recebeu, a lei não veria dessa forma. Ninguém vai saber, vó, Américo garantiu. Ela pareceu um pouco aliviada. Fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, tinha uma determinação nova. Então vão, achem meu filho, tragam ele para mim, Deus acompanhe vocês. Quando saímos do quarto da avó, carregando aquele segredo pesado e a missão de encontrar o tio João, fomos direto para a sala onde nossa mãe estava. Lá estava ela, sentada naquela cadeira de rodas que já parecia parte do corpo dela. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando seu rosto pálido, aqueles olhos grandes que sempre pareciam saber mais do que podiam dizer. A Conceição estava arrumando o cabelo dela, fazendo uma trança frouxa. Américo e eu paramos na porta, olhando para ela. De repente era como se estivéssemos vendo nossa mãe pela primeira vez. Não era mais apenas a Genoveva, a coitadinha que tinha sequelas da poliomielite quando criança, que não falava direito, que precisava de ajuda para tudo. Era uma sobrevivente.
Uma mulher que tinha passado pelo inferno nas mãos daquele monstro, que tinha carregado aquela dor sozinha, que tinha dado à luz 2 filhos em circunstâncias que nenhuma mulher deveria passar. Foi uma revelação para nós dois, ali parados na porta, enxergando finalmente a verdadeira força que existia dentro daquele corpo frágil. Os tremores, as crises, o olhar perdido às vezes, não eram só sequelas da poliomielite. Eram cicatrizes de um trauma terrível, de uma violência que durou anos. Américo foi o primeiro a se mover. Caminhou até ela, se ajoelhou na frente da cadeira e abraçou nossa mãe, com uma ternura que eu nunca tinha visto. Não disse nada, apenas abraçou, o rosto encostado no colo dela. Conceição olhou confusa, mas não perguntou nada. Tinha o bom senso de perceber que algo importante tinha acontecido. Me aproximei também, me ajoelhei do outro lado da cadeira e abracei minha mãezinha pelo outro lado. Senti as lágrimas correndo pelo meu rosto sem conseguir segurar. Meu Deus, quanto sofrimento ela tinha carregado. Quanto horror tinha vivido, sem poder contar para ninguém, sem poder gritar, sem poder fugir. Para minha surpresa, nossa mãe levantou as mãos trêmulas e pousou uma na cabeça de cada um de nós. Era o gesto mais próximo de um abraço que ela conseguia dar. Te amo, mãezinha, falei baixinho, a voz embargada pelas lágrimas. Ela fez um som com a garganta, algo entre um gemido e uma palavra. Seus olhos brilhavam com as lágrimas que começavam a escorrer. Conceição observava a cena, sem entender, mas respeitando aquele momento. Nós vamos achar o tio João, mãe, Américo falou, ainda abraçado a ela. Vamos trazer ele de volta para vocês duas. Os olhos dela se arregalaram ao ouvir o nome do irmão. Eu e meu irmão percebemos. Ela tentou falar algo. Se agitou na cadeira, como se quisesse nos dizer alguma coisa importante. Calma, mãe. Falei, segurando sua mão. Não precisa se esforçar. A gente vai achar ele, prometo. Foi Hélio quem teve a melhor ideia. Uma ideia que mudou tudo. Por que não contrata um detetive particular? Hoje em dia tem gente especializada nisso. Eu conheço um. O Severino Pereira fez um trabalho bom para um amigo meu da cidade vizinha. No dia seguinte, lá estávamos nós no escritório do tal Severino, um homem de meia idade, magro, com um bigode bem cuidado e olhos vivos que pareciam enxergar através da gente. O caso é complicado, ele disse depois de ouvir toda a história, ou pelo menos a parte que achamos prudente contar. Mas não é impossível. Quanto mais detalhes vocês me derem, melhor. Contamos tudo o que sabíamos sobre o tio João. A idade que ele teria, por volta dos 52 anos. As fotos que a avó tinha dele. A aparência dele na juventude, alto e magro como o Américo, cabelos castanhos, um sinal de nascença em formato de meia-lua no antebraço direito. Os nomes de amigos que ele tinha na época, o gosto por viola caipira, o fato de que ele trabalhava bem com animais. Severino anotou tudo num caderninho surrado, fazendo perguntas precisas que mostravam que ele sabia o que estava fazendo. No final, cobrou um valor que não era pouco, mas dividido entre eu e Américo, dava para pagar. Começamos hoje mesmo, ele garantiu. Tenho contatos nos cartórios de registro civil de várias cidades, nos correios, nas delegacias. Se esse homem está vivo e deixou algum rastro, vamos encontrar. Passaram 2 semanas sem notícias. A avó Augusta melhorando, já conseguia andar um pouco, apoiada numa bengala. Falava com mais clareza, apesar de ainda arrastar algumas palavras. A cada dia que passava, ela perguntava se tínhamos descoberto alguma coisa sobre o João. Os olhos dela brilhavam com esperança quando a gente chegava, e murchavam quando dizíamos que ainda não. Então, numa terça-feira de manhã, o telefone tocou. Era Severino, com a voz animada de quem traz boas notícias. Encontrei uma pista forte, ele disse. Um homem com o nome João Oliveira, com a idade certa, registrou uma propriedade rural há 15 anos numa cidadezinha chamada Serra Verde, a uns 300 quilômetros daqui. O registro tem a assinatura dele e descobri que ele vive lá até hoje, sozinho, criando cabras e plantando mandioca. Américo decidiu ir pessoalmente. Não queríamos criar falsas esperanças na avó Augusta, então inventamos uma desculpa de que ele precisava verificar um lote de gado em outra cidade. Hélio,
junto com meu sogro, ficaram de olho na fazenda durante a ausência dele. A espera foi angustiante. Américo tinha prometido ligar assim que chegasse em Serra Verde, mas o primeiro dia passou sem notícias. No segundo dia, tentamos ligar para o único hotel da cidadezinha, mas ninguém atendia. No terceiro dia, já estávamos em pânico, imaginando que alguma coisa ruim tinha acontecido. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando no que diríamos para a avó Augusta se algo tivesse acontecido com o Américo. Como explicaríamos para ela? E a Conceição, grávida de 8 meses, como ficaria? Foi na manhã do quarto dia que o milagre aconteceu. Estava na cozinha preparando café quando ouvi um carro parando na frente de casa. Corri para a janela e meu coração quase saiu pela boca quando vi não apenas o Américo descendo do carro, mas também um homem mais velho, de cabelos grisalhos, magro e alto. Saí correndo para fora, descalça mesmo, ainda de avental. Quando cheguei mais perto, não tive mais dúvidas. Aqueles olhos eram os mesmos olhos da minha mãe. Era ele e o tio João, em carne e osso. Nora, esse é nosso tio. Américo disse, a voz embargada de emoção. O sorriso do meu irmão na orelha. O tio João me olhou de cima a baixo, os olhos úmidos. Nos abraçamos ali mesmo, no meio da rua. Eu chorava tanto, que não sei como é que pode. Depois de nos acalmarmos um pouco, entramos em casa e descobri que o Américo já tinha contado tudo pro tio João. Sobre o safado do Augusto. Nossa vida na fazenda, o derrame da avó, a revelação do segredo, nossa busca por ele. Esse dia era sábado, só o Hélio não estava em casa. Então eu anunciei, vamos todos juntos para a fazenda. A avó e a mãe não podem esperar nem mais um minuto. Em menos de uma hora, estávamos todos no carro do Américo, apertados mas felizes. Meus filhos, curiosos, não paravam de fazer perguntas pro tio bisavô que tinha aparecido do nada. O tio João, paciente, respondia tudo com um sorriso nos lábios. Dava para ver que ele estava bem nervoso, apesar de tentar disfarçar. Quando chegamos na entrada da fazenda, pedi pro Américo parar o carro. Vamos a pé daqui, falei. E foi assim que aconteceu. Caminhamos lentamente pela estrada de terra, Américo e João na frente, eu logo atrás com as crianças. Quando nos aproximamos o suficiente para ver a casa grande, lá estava ela, a avó Augusta, sentada no banquinho da varanda. Vi o momento exato em que ela nos avistou. Primeiro franziu a testa, tentando entender quem eram aquelas pessoas. Depois, percebi o momento em que ela reconheceu. Ela se levantou de repente, esquecendo da bengala, quase caindo. Segurou no pilar da varanda, os olhos arregalados, a boca aberta em espanto. João, a voz dela atravessou a distância como uma flecha, fraca mas clara. Meu filho? João parou de andar, paralisado pela emoção. Depois, como se uma força invisível o empurrasse, começou a correr na direção da casa. Corria como um menino, não como um homem de 52 anos. A avó Augusta desceu os degraus da varanda, cambaleante, ignorando as limitações do corpo doente. Os dois se encontraram no meio do caminho, caindo um nos braços do outro, chorando sem vergonha. Mãe e filho reunidos depois de quase 3 décadas de separação. Não havia palavras, só soluços e murmúrios incoerentes de amor e perdão. O resto de nós ficamos parados, observando de longe, dando a eles aquele momento sagrado. As crianças, entendendo instintivamente a importância daquilo, ficaram em silêncio. Até os passarinhos pareciam ter parado de cantar por um instante. Foi quando notei um movimento na janela do quarto da minha mãe. Lá estava ela, o rosto colado ao vidro, observando tudo com aqueles olhos enormes que sempre pareciam saber de tudo. Por um instante, nossos olhares se cruzaram e jurei ver um sorriso despontar naquele rosto sempre tão inexpressivo. Foi como se ela tivesse esperado a vida toda por esse momento, confiante de que um dia ele chegaria. Naquele mesmo dia, depois que a avó Augusta e o tio João passaram quase uma hora ali na varanda, abraçados, chorando, conversando baixinho como se não existisse mais ninguém no mundo, o Américo sugeriu que levássemos o tio João para ver nossa mãe. Ela deve estar ansiosa lá no quarto, ele disse. Vi o rosto dela na janela o tempo todo.
Gente do céu, não tem como explicar o que aconteceu quando o tio João finalmente viu a minha mãe naquele quarto. Ele abriu a porta devagar, dava para ver que tremia inteiro. A Tonha estava lá, arrumando a cama. Quando nos viu, principalmente quando viu o tio João, abriu a boca num espanto mudo e se afastou para o canto do quarto, as mãos no peito como quem viu uma assombração. E disse: agora eu entendi por que a Genoveva estava tão agitada aqui. Minha mãe estava na cadeira de rodas perto da janela, no mesmo canto onde eu tinha visto ela minutos antes. Quando ouviu a porta, virou a cabeça para o nosso lado. Os olhos dela se arregalaram tanto que parecia que iam pular da cara. O tio João deu 2 passos para frente e parou onde estava. Genoveva, ele disse, com a voz embargada. Minha G. Foi esse apelido de quando eram crianças que fez tudo acontecer. Minha mãe soltou um som estranho, um gemido fino que a gente nunca tinha escutado antes. Começou a se mexer toda na cadeira, os braços tremendo, o corpo se retorcendo de tanta agitação. Fez tanta força tentando levantar que quase virou com cadeira e tudo. Se a Tonha não tivesse corrido para acudir, ela tinha ido para o chão de vez. Calma, minha filha. A avó gritou, se apressando também para ajudar. Mas não tinha jeito de acalmar minha mãe naquela hora. Era como se um mundo de palavras guardadas, de sentimentos abafados, tivesse explodindo tudo de uma vez. As lágrimas desciam pelo rosto dela que nem água de cachoeira, e ela continuava fazendo aqueles barulho esquisito, fundo na garganta, quase igual bicho de tanta emoção. O tio João se ajoelhou na frente dela, pegou as mãos dela nas dele. As mãos da minha mãe, sempre tão fria e trêmula, pareciam que tinham ganhado vida nova. Agarraram as mãos do irmão, com uma força que ninguém esperava. G, eu tô aqui. Ele falava, já chorando que nem criança também. Seu Joãozinho voltou. Me perdoa por ter demorado tanto. Me perdoa por ter saído, por não ter cuidado de você. Foi aí que aconteceu o que nenhum de nós podia sonhar. Minha mãe, que em todos esses anos que vivi nunca tinha falado uma palavra que prestasse, abriu a boca e disse, com dificuldade mais dava para entender direitinho. João, meu João. O quarto inteiro congelou. Américo deixou cair a bengala da avó, que bateu no assoalho fazendo um barulhão. A avó Augusta tapou a boca com as mãos, os olhos arregalados de susto. Eu mesma senti as pernas bambeando, e tive que me escorar na parede para não cair sentada. Minha mãe falou, disse o nome do irmão. Como se tivesse guardado aquela palavra, aquele nome durante todos esses anos, esperando a hora certa de soltar. O tio João soluçou alto e abraçou minha mãe, até pegou ela no colo e sentou na cama. Ela deixou a cabeça cair no ombro dele, ainda repetindo João, João, no meio do choro. Senhor Jesus, aquilo era um milagre na nossa frente. Ninguém segurou as lágrimas, até as crianças, minha Taninha, chorava muito de tanta emoção junta. A Tonha saiu correndo do quarto, com certeza para contar para as outras empregadas o milagre que tinha acabado de ver. Ficamos ali parado, vendo aquele reencontro sagrado. Depois que todo aquele alvoroço se acalmou um pouco, a gente sentou na sala da casa grande, todo mundo junto, inclusive a mãe na cadeira de rodas, e o tio João. Contou toda a história dele nesses 29 anos, longe da gente. Quando saí daqui, não tinha nada. Ele falou, olhando para o chão, a voz baixa. Andei a pé por muito tempo, trabalhando em fazenda, dormindo em paiol, comendo o que davam. Passei fome, passei frio, mas o pior era a vergonha. Todo mundo pensando que eu tinha feito aquela maldade com minha própria irmã. A avó Augusta chorou baixinho quando ele falou isso. O João segurou a mão dela, apertou de leve. Não é culpa sua, mãe. A senhora acreditou no que viu, nas provas que tinha. Foi enganada. Depois de uns meses andando assim sem destino por aqui mesmo, ele pegou carona em um caminhão e foi para onde o destino o levasse. Contou que achou um trabalho mais fixo, de caseiro numa chácara perto de Ribeirão das Pedras. O dono só ia lá de vez em quando, passava a maior parte do tempo na capital. O João cuidava de tudo, plantava, colhia, tratava dos bichos. Foi lá que conheci a Teresa, ele disse, e um sorriso triste apareceu no rosto.
Uma moça bonita, filha de um sitiante vizinho. Ela ia lavar roupa no rio que passava nos fundos da chácara. A gente começou a conversar, uma coisa levou a outra e acabamos casando. Eu já lembrei da minha história com o Hélio na cachoeira. Vi que os olhos dele ficaram cheios d'água quando falou dela. Percebi logo que o casamento tinha acabado mal. A gente foi feliz, sabe? Não tinha muito, mas se virava. Primeiro veio o Tiago, depois o Fernando. Quando ela engravidou da terceira vez, achei que era menina. Ela também. Já estava com a roupinha rosa preparada e tudo. O tio João parou de falar por 1 minuto inteiro. Ninguém disse nada, deixando ele juntar força para continuar. O parto começou normal, mas depois complicou. A parteira disse que o bebê estava sentado. Não queria virar de jeito nenhum. A dor foi aumentando. A Teresa perdendo força. Quando viram que a coisa estava feia, me mandaram buscar o doutor na cidade. Montei no cavalo e fui feito louco, mas quando voltei com ele, a voz embargou e ele não conseguiu continuar. Américo pôs a mão no ombro dele. A avó Augusta fechou os olhos, como se sentisse a dor do filho. Quando voltei, a Teresa já tinha ido, ele continuou, depois de um tempo. O médico disse que não tinha mais o que fazer. Ela tinha perdido sangue demais. Tentaram tirar o bebê mesmo assim, mas nada. Acabaram tendo que cortar ela para tirar. Era menina mesmo, como a gente achava, mas já estava sem vida, roxinha, tão pequena. Fiquei com um nó na garganta só de imaginar a cena. Hélio, que já tinha chegado, estava sentado do meu lado, apertou minha mão. Fiquei pensando nos meus partos, todos tão difíceis, mas graças a Deus sem uma tragédia assim. A Conceição, coitada, ouvindo tudo a ponto de parir, com os olhos arregalados. Enterrei as duas juntas. O tio João falou baixinho. Achei que era o certo. E fiquei sozinho com os meninos. Um com 5 anos, outro com 3. Foi dureza, viu? Não sabia cozinhar direito, não sabia costurar, não sabia nada dessas coisas de mãe. Mas aprendi. Tinha que aprender, né? O tio João contou que criou os meninos sozinho, com muita dificuldade no começo. Trabalhava o dia todo na chácara e ainda cuidava da casa e dos filhos. Às vezes uma vizinha ajudava, olhava os meninos quando ele precisava ir na cidade. O Tiago, o mais velho, sempre foi inteligente. Quando completou 16 anos, consegui mandar ele para São Paulo, morar com um primo da Teresa, que tinha uma pensão lá. Ele estudou, formou, hoje é contador num banco grande. O Hélio achou bonito a história, lembrava dele mesmo. Casou com uma moça de lá, já me deu 2 netos. O Fernando ficou comigo. Não gostava muito de estudar, preferia mexer com a terra, igual ao pai. Casou com a filha do vizinho, mora pertinho de mim. Tem um menino pequeno, meu neto caçula. Enquanto o tio João contava a história, a gente ouvia em silêncio, mas nossa mãe ficava fazendo uns barulho com a garganta, como se quisesse participar da conversa. Os olhos dela não desgrudavam do irmão, nem um segundo. Nunca mais casei, ele disse, não por falta de oportunidade. Acho que nenhuma mulher ia chegar aos pés da Teresa. Ficamos conversando até tarde, ouvindo todas as histórias desses anos todos. Os meninos dele crescendo, os trabalhos que teve, a vida simples mas honesta que levou. Já era noite quando a avó Augusta, que tinha ficado quieta ouvindo tudo, finalmente falou. João, meu filho, quero que você volte para casa. Para sua casa, aqui na fazenda. Sei que não mereço, depois do que fiz, mas te peço esse perdão. O tio João olhou para a mãe dele por um tempo. Depois respondeu, mãe, já perdoei a senhora faz tempo. Mas, e a sua vida lá? Seus amigos? Seu filho? Seu neto? Américo perguntou. O Fernando mora do lado, mas tem a vida dele. Raramente me visita. Tiago tá em São Paulo, só vem 1 ou 2 vezes por ano. A verdade é que me sinto sozinho lá. Não tenho mais nada que me prenda. Foi aí que a avó Augusta disse algo que me surpreendeu. Se você voltar, João, vou contar a verdade para os vizinhos. Vou dizer que você nunca encostou um dedo na sua irmã, que foi o Augusto quem fez aquela maldade toda. Vou dizer que ele foi embora, fugiu com outra mulher. Vai doer, vai ser vergonhoso, mas é o mínimo que posso fazer para limpar seu nome, sua reputação de homem, meu filho.
A senhora faria isso? O tio perguntou surpreso. Faria, meu filho. Já carreguei mentira demais nessa vida. Tô velha, tive um derrame, posso ir embora qualquer dia. Quero ir em paz com Deus e com a verdade. O tio João aceitou na hora. Disse que ia voltar para Serra Verde, arrumar as coisas dele, se despedir do filho e do neto, e voltaria para ficar de vez. Uma felicidade só. Nunca vou me esquecer da cara da mãe quando ouviu isso. Aqueles olhos, que tinham ficado tanto tempo tristes, brilharam como eu nunca tinha visto. Ela sorriu. Um sorriso torto, difícil, mas um sorriso verdadeiro. De quem finalmente vê a justiça sendo feita. Bom, vou te contar como essa história acabou, já que você está interessada. O tio João voltou mesmo para a fazenda depois de arrumar as coisas dele lá em Serra Verde. Foi morar na casa grande como nos velhos tempos. A avó Augusta, como prometeu, foi contando a verdade aos poucos para as pessoas da cidade. No começo, teve muito falatório, muita fofoca. O povo adorava dizer que a história que ela contava agora não batia com a de antes. Mas com o tempo, as pessoas foram aceitando. Afinal, quem nunca cometeu um erro na vida, né? A avó Augusta viveu mais uns 15 anos depois que o tio João voltou. Morreu dormindo, tranquila, com 76 anos. O derrame tinha deixado ela mais frágil, mais dependente, mas ela nunca perdeu aquele jeitão mandão. Até no final, estava dando ordem, dizendo como as coisas tinham que ser feitas. Minha mãe, Genoveva, nunca mais falou muita coisa depois daquele João milagroso. Mas os olhos dela, os olhos continuaram falando por ela. De vez em quando ela soltava uma palavra ou outra, principalmente quando os netos estavam por perto. Foi ela quem chamou a Tânia de linda pela primeira vez, e olha que a menina tinha já uns 14 anos. Depois que a avó morreu, o Américo e o tio João ficaram cuidando da mãe lá na fazenda. Era o lugar dela, afinal. O Américo morava lá mesmo, com a Conceição e os filhos, inclusive meu irmão teve 9 filhos no total. Meus meninos cresceram, graças a Deus, fortes e saudáveis. A Tânia virou professora igual a mim, já até se aposentou. Aquela casa, onde a gente morava de aluguel, meu Hélio conseguiu financiar pelo banco. O dono topou vender pra gente. O Daniel se formou em veterinária em outra cidade e voltou para cuidar dos bichos da fazenda. Agora tem uma clínica na cidade. E o Joaquim, meu caçulinha, esse deu trabalho, mas acabou se endireitando. Hoje tem uma oficina mecânica que não para de crescer. O tio João foi uma bênção na vida da mãe nos últimos anos. Era de emocionar ver o cuidado que ele tinha com ela. Passava horas contando histórias da infância deles, diante de toda aquela desgraça. Levava ela para passear pela fazenda, até banho de cachoeira ela tomava. Eles dois tinham uma ligação que nem precisava de palavras. Era igual eu e meu irmão, graças a Deus. O Hélio foi o melhor companheiro que uma mulher podia querer. Sempre me apoiou em tudo. Quando os meninos davam trabalho, era ele quem mantinha a calma. Hoje ele está aposentado do banco, passa o dia cuidando da horta dele e brincando com os bisnetos. Sim, porque hoje em dia já sou bisavó. Tenho 7 netos e 2 bisnetos, um de 5 anos e uma bebezinha de 8 meses. Eles vêm aqui lá de vez em quando, enchem essa casa de barulho e alegria. Quando olho para essa família toda reunida, penso em tudo que a gente passou, em todos os segredos que ficaram para trás. Minha mãe morreu com 67 anos. Estava no colo do tio João quando foi. A gente percebia que, apesar de toda aquela tragédia que foi a vida dela, ela encontrou uma certa paz nos últimos anos. O irmão dela de volta, os netos e bisnetos em volta, a verdade finalmente contada. Foi uma boa morte, se é que existe isso. O Américo continua na fazenda até hoje. Tá velho, com 78 anos, mas ainda dá suas voltas pelo pasto. Vê como andam as coisas. A Conceição vive bem com ele. E o tio João, bem, ele se foi 2 anos depois da minha mãe. Forte até o final, ainda andava a cavalo de vez em quando, acredita? No enterro dele, veio gente de todo canto. A cidade inteira parou para se despedir. E quem conhecia a história toda, sabia que aquele homem era um exemplo de superação e perdão. E quanto a mim? Bom, continuo aqui, com meus 75 anos.
contando essa história que parece de novela, mas é real demais. À noite, quando deito na cama, sempre penso na minha avó e na minha mãezinha. Fico muito triste às vezes, mas aí olho pro lado, vejo Hélio roncando mansinho, e sei que a vida seguiu, que os fantasmas ficaram para trás. Sabe, quando lembro daquela história que a avó contou, de como o tio João quase ficou igual a minha mãe com a paralisia infantil, fico pensando em como a gente tem sorte hoje em dia. Naquele tempo, não tinha vacina, não tinha como proteger as crianças dessas doenças terríveis. Era tudo na mão de Deus mesmo. Hoje não. Hoje tem vacina para tudo quanto é doença. Poliomielite, que deixou minha mãe naquela cadeira de rodas a vida toda, tá quase desaparecida do Brasil por causa da vacina. É só umas gotinhas na boca da criança e pronto, tá protegida. Por isso, eu sempre digo para os meus netos e agora para os meus bisnetos, não perca uma vacina, nenhuma. Leva as crianças no posto, segue direitinho o calendário de vacinação. Não deixa para depois, não. A gente vê hoje a criançada correndo, pulando, brincando e esquece que tem essas doenças à espreita. Minha mãe e meu tio são a prova viva de como uma mesma doença pode atacar diferente cada pessoa. Um teve sorte, a outra não. Com vacina a gente não precisa contar com a sorte. É ciência, é proteção de verdade. Se naquele tempo tivesse a vacina que tem hoje, talvez minha mãe tivesse tido outra vida, quem sabe? Me diga, você acredita na vacinação ou é daquelas que é contra? Eu conheci umas 2 ou 3 pessoas que são totalmente contra. Valha-me Deus. Não entendo como pode, depois de ver tanta tragédia como a da minha mãe. E agora tem essa vacina nova, a de HPV, para os adolescentes. Tem gente que não deixa os filhos tomar porque diz que incentiva a fazer coisa errada. Imagina só, essa doença pode virar um câncer depois, sabia? Uma conhecida perdeu a filha com 35 anos por causa disso. Se tivesse tomado a vacina quando moça, talvez estivesse viva até hoje, criando os filhinhos dela. Não sei você, mas eu acho que é amor mesmo levar para vacinar. Porque mãe e pai de verdade quer ver filho crescer com saúde, não é mesmo? Então, minha filha, essa é a lição que eu quero deixar, junto com essa história toda. Cuida das crianças, vacina elas. A vida já tem problemas demais sem essas doenças que a gente pode evitar. Minha filha, não esquece de conferir o livrinho 100 chás das avós para diversos males, que o pessoal do canal preparou com tanto carinho para vocês. São receitas maravilhosas para você e toda a sua família. Tem chá para dor de barriga, para gripe, para acalmar, para dormir melhor, tudo natural, do jeito que nossos antepassados faziam. O pessoal trabalhou muito para reunir todas essas receitas, fazer as ilustrações das ervas e explicar direitinho os benefícios, o modo de preparo, como se a própria vovó estivesse lendo para você. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra o seu apoio ao canal. Caso queira conhecer, basta clicar no primeiro link fixado, logo aí no primeiro comentário. Que Deus abençoe você e sua família.